Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui do passado falando com vocês. Então, acabei de fazer a prova de vocês. Eu vou corrigir aqui a prova e deixar programado para o dia da prova, né? Então, quando vocês voltarem da prova, já pode olhar esse vídeo aqui e vai ter as respostas. Tá, então vamos lá. Disciplina Lógica 2, professor Danilo Dander, sou eu, segunda avaliação. Questão 1. Traduza as seguintes afirmações para a linguagem da lógica de primeira ordem, utilizando as seguintes constantes. Então, S é uma constante individual para sabedoria, né? Vamos dizer assim, para a forma da sabedoria, sendo platônico. F é uma constante individual para fama. F maiúsculo é uma constante predicativa e denota o predicado. X é um filósofo. S maiúsculo denota X é sofista. E A denota uma relação ternária. X ama mais Y que Z. Né? Então, é uma coisa mais do que a outra. Né? Então, a questão era colocar essas frases na linguagem do cálculo do predicado. Então, vamos botar aqui. Questão 1, letra A. Então, a letra A, qual é a frase? É: sofistas não são filósofos. Sofistas não são filósofos. Então perceba, essa sentença aqui, por mais que não tenha nenhuma palavra todo, quase, qualquer, alguém, etc., é uma sentença universal. Eu estou falando de algum sofista em específico? Não, estou falando de sofista em geral. Né? Então, eu estou dizendo o seguinte: para todo X, se X é um sofista, então X não é filósofo. Né? Outra maneira de dizer exatamente a mesma coisa é a seguinte: não existe um X tal que X seja sofista e X seja filósofo. Né? Porque sofistas não são filósofos. Ninguém é um sofista e um filósofo ao mesmo tempo. Ou na primeira, para tudo, aqui está botando na negação, para todo X, se X é sofista, então X não é filósofo. Tá? Deixa eu só apagar aqui para ficar mais bonitinho. Se X é sofista, então X não é filósofo. Tá? Então, essa aqui é a resposta da letra A. A letra B, qual era a sentença da letra B? É: sofistas amam mais a fama do que a sabedoria. Sofistas amam. Então perceba que a gente vai usar o predicado ternário, né? A relação ternária X ama Y mais do que Z. Amam mais a fama do que a sabedoria. Como é que isso aqui fica, gente? Novamente, aqui não tem um quantificador explícito na sentença em português falando que eu estou falando de todos os sofistas, mas obviamente aqui eu estou falando de todos os sofistas, não de um sofista em específico. Então aqui vai ser com quantificador. Para todo X, se X é um sofista, então X ama a fama mais do que a sabedoria. Tá? Então essas duas sentenças aqui são sentenças categóricas, né? Apesar de o sistema de Aristóteles não ser capaz de lidar com relações, essa ainda é uma sentença mais ou menos do tipo categórica, né? Uma sentença universal, afirmativa. Né? E essa primeira aqui, ela pode ser, ela é uma universal negativa, né? Nenhum sofista é filósofo. A gente pode interpretar assim. Qual é a letra C? A letra C diz o seguinte: filósofos amam a sabedoria mais que tudo.
Tá, então aqui a gente já vê que tem um quantificador aqui, né? Tudo. E também tem um quantificador escondido, né? Quando eu falo filósofos, estou falando de todos os filósofos. Então, o que eu vou precisar aqui, ó? Vou precisar de para todo x, né? Porque eu quero fazer o seguinte: para todo x, se x é filósofo, né? Então, para todo y, x ama a sabedoria mais do que y. É isso que eu estou dizendo. X ama a sabedoria mais do que tudo. Então, para todo y, x ama a sabedoria mais do que y, mais do que tudo. Tá? Inclusive, se segue dessa sentença, né, o que é uma consequência mais ou menos estranha, que os filósofos amam a sabedoria mais do que a própria sabedoria, né? Eu poderia especificar, né, que os filósofos amam a sabedoria mais do que tudo que seja diferente da sabedoria, mas para isso eu ia precisar de identidade, né? Eu ia precisar da relação de identidade que a gente não tem ainda. Então vamos deixar isso aí para depois, tá? Mas de qualquer forma, essa sentença se traduz assim. E se alguém tiver colocado da seguinte maneira, para todo x, se x é filósofo, então para todo y, a x, s, y também está certo, tá? Porque esse quantificador universal a gente pode mover ele para o começo da sentença ou colocar ele aí, vai dar no mesmo. Porque de qualquer forma, nos dois casos, ele está pegando o mesmo y, né? Então esse quantificador aqui não tem, primeira sentença não tem y, então ele só está quantificando esse. Da mesma forma, esse aqui só está quantificando esse, tá? Quando é existencial, dá alguns probleminhas que depois a gente vai ver. Já a letra D diz o seguinte: se eu vou já colocar aqui de uma maneira um pouco mais simples, tá? Se alguém ama y mais que z, ele não ama z mais que y. Você pode perceber que isso diz a mesma coisa que a sentença. Então, como é que fica essa sentença? Olha só. Eu tenho aqui 3 quantificadores, gente. Porque eu estou falando o seguinte: se alguém, então aqui já é um quantificador, ama esse y aqui, ele também é quantificado. Por quê? No caso, na questão, eu botei se alguém ama algo. Esse algo ele é quantificado porque eu não estou falando de um algo específico, eu estou falando de qualquer coisa que ele ame, né? Então, se para qualquer duas coisas, se eu amo a primeira coisa mais do que a segunda, eu não amo a segunda mais do que a primeira. Então, perceba que aqui eu tenho 3 quantificadores. Eu tenho que quantificar as coisas que eu amo e a própria pessoa que ama, porque isso aí vale para qualquer pessoa. Então, aqui vai ser para todo x, para todo y, para todo z. Se x ama y mais do que z, então não, aqui tem um não, né? Não é o caso de x ama z mais do que y, tá? Então essa daqui é a resposta, tá? Eu coloquei essas 4 sentenças dessa maneira porque elas parecem meio que um argumento, né? Veja só, a conclusão que eu quero chegar é que sofistas não são filósofos. E eu estou dizendo, por que eles não são filósofos? Porque sofistas amam a fama mais do que a sabedoria. Já filósofos amam a sabedoria mais do que tudo, né? E se eu amo a fama mais do que a sabedoria, eu não posso amar a sabedoria mais do que a fama. É o que diz a outra premissa, né? Que seria a sentença D. Mas de qualquer forma, essa é a resposta da primeira questão, tá? Aqui, deixa eu botar a primeira questão. Agora vamos para a segunda. Calcule o valor de verdade, ou seja, F ou V,
V ou F, das seguintes fórmulas na valoração V, né? Então eu vou te dar uma valoração e vou querer que você calcule, eu vou te dar uma valoração de algumas sentenças e eu vou dizer que eu quero que você calcule o valor nessa mesma valoração de sentenças mais complexas, né? E aqui tem uma pequena pegadinha, né? Que essas valorações, você pode ter uma valoração para sentenças do cálculo proposicional, mas você pode ter uma valoração para sentenças do cálculo de predicados, né? Então aqui só estou usando letras mais complexas, mas aqui seria tipo P, Q e R, entendeu? Então eu estou valorando já essas sentenças básicas e eu quero o valor das sentenças complexas. Então isso aqui não tem nenhuma dificuldade, né? A gente fez isso muitas vezes. Segunda questão. A. Qual é a sentença A? É P de A, ou existe um X que é X, e isso implica R e existe um X que é X, né? Então, na minha valoração, qual o valor de P de A? É V, ou qual é o valor de existe um X que é X? F, e isso implica qual o valor de R? V, e qual é o valor de existe um X que é X? F, né? Então, V ou F fica V, implica V e F fica F, né? Um condicional com antecedente verdadeiro e consequente falso é falso. Essa aqui é a resposta da A. Vamos para B. A B, né? Isso aqui, gente, é uma tautologia, tá? Isso aqui tem até nome. Isso aqui se chama monoticidade cautelosa. É uma propriedade que o cálculo de predicados é uma propriedade que o cálculo de predicados satisfaz, tá? E algumas lógicas não monotônicas não satisfaz, mas até geralmente satisfaz. Então, peraí que eu vou copiar aqui. Existe um X que é X, implica R. O que essa sentença está dizendo? Se PA implica, existe um X que é X, e PA implica R, PA e existe um X que é X também implica R. O lance aqui é o seguinte, estou dizendo que eu adicionar como premissas algo que eu já consigo derivar de um conjunto de premissas, não barra a derivação, né? Então, se eu já conseguir derivar existe um X que é X de PA e eu consigo derivar R só de QA, eu consigo derivar R de PA existe um X que é X, tá? Então essa aqui é uma propriedade da lógica clássica, mas vamos fazer aqui. Então qual é aqui? O valor de PA é V, implica F, e V implica V, implica V e F implica V, né? Então aqui, V implica F, isso aqui é F, né? F e V, isso implica V e F é F, implica V. V e F igual a F, a gente já sabe que aqui vai dar verdadeiro, né? Porque um condicional com antecedente falso é sempre verdadeiro. E aqui F implica V é V, V. Então, essa aqui é a resposta, é V, certo? Então, vamos lá para a nossa questão 3. Traduz o argumento para a linguagem da lógica proposicional e mostre que ele é inválido. Então, aqui é importante, para a linguagem da lógica proposicional e mostre que ele é inválido, me apresentando uma valoração para as sentenças atômicas que o compõem. Então, vamos ver qual é o argumento, gente. Se eu penso, eu não existo, né? Ou se eu penso, então eu existo.
Vamos dizer que isso fosse uma tradução da célebre frase de Descartes: penso, logo existo. Apesar de que não é, tá? Não é assim o argumento de Descartes. Se eu penso, então eu existo. Eu não penso, logo eu não existo. Isso é um erro bastante comum. As pessoas muitas vezes acham que Descartes está falando que a essência da existência é pensar de modo que se eu não penso, eu não existo. Não é isso que o Descartes está falando, tá? Descartes está falando que sempre que eu penso, eu sei que eu existo, porque para eu pensar, eu tenho que existir, de modo que se eu penso que eu existo, eu sempre estou certo sobre isso. É mais ou menos isso que Descartes quer dizer. Então vamos ver aqui. Então, a questão 3, como é que a gente faria isso no cálculo de predicados, ou cálculo proposicional? A premissa 1 seria: se penso, então existo. A premissa 2 seria: não penso. A conclusão seria: não existe. A gente já fez algo muito parecido na aula, né? Isso aqui é uma falácia da negação do antecedente. Aqui eu botei errado aqui. Aqui é não que, né? E como é a valoração que vai tornar esse argumento inválido? Vai mostrar que ele é inválido. Tem que ser uma valoração em que as premissas saiam verdadeiras e a conclusão saia falsa. Essa valoração é a seguinte: V de P igual a F e V de Q igual a V. Por quê? Dado que V de Q de P é igual a F, essa primeira premissa aqui é verdadeira, porque um condicional com a antecedente falsa é sempre verdadeiro. Dado que V de P é igual a F, V de não P igual a V. Dado que V de Q é igual a V, V de não Q é igual a F. Então aqui eu tenho um argumento em que as premissas são verdadeiras, a conclusão é falsa, logo esse argumento é válido. Uma forma sistemática de achar essa valoração é, obviamente, fazendo a tabela de verdade, e vendo em qual linha as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então vamos fazer aqui, P, Q, vou botar aqui na ordem: P implica Q, não P, não Q. Então aqui a gente tem V, F, F, V, F, V, F. Então aqui a gente tem V, F, V, V. Aqui a gente tem F, F, V, V. E aqui a gente tem F, V, F, V. Então quais são a linha que a gente quer? Uma linha que as duas premissas seriam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Então nessa linha daqui, gente, a primeira premissa é verdadeira, a segunda premissa é verdadeira, mas a conclusão também é verdadeira. A linha que a gente se interessa é essa daqui, porque as premissas são verdadeiras e a conclusão ela é falsa, tá bom? Então por isso que eu coloquei, tá vendo? Nessa linha, qual é o valor de P? É falso. Qual é o valor de Q? É verdadeiro. Então essa linha aqui é a mesma linha que eu estou dizendo aqui nessa valoração, tá? Que é a resposta. Vamos para a questão 4. Então, a questão 4 é uma questão sobre estruturas, A gente pode achar que é difícil, mas na verdade não tem nada demais. Traduz as seguintes afirmações para a lógica de primeira ordem e calcule o valor de verdade das fórmulas, Aqui eu repeti, fórmulas. Acho que no dia lá da sua prova eu vou ter tirado isso aqui já. Considerando a linguagem, então a gente teria essa linguagem aqui que a gente tem 4 constantes individuais, P, G, S, T, e 3 constantes predicativas, S, F, C, em que S e F são predicados unários e C uma relação binária. E a gente tem uma estrutura, a estrutura A e I, A estrutura é um domínio e uma função de interpretação. O A é o domínio e a função de interpretação. Nosso domínio tem 4 elementos: Protágoras, Górgias, Sócrates e Teeteto. E nossa função de interpretação ela diz o seguinte: a interpretação de P é Protágoras, a interpretação de G é Górgias, a interpretação de S é Sócrates, a interpretação de T é Teeteto. Então todo mundo no nossa estrutura tem nome, o que facilita um pouco.
A interpretação do predicado S é Górgias e Protágoras, né? Então, informalmente estou querendo dizer aqui que S quer dizer sofista, né? Inclusive isso aqui eu vou escrever aqui para prova de vocês, dizendo que S quer dizer X é sofista, né? Quer dizer informalmente, né? Já que para nossa IF quer dizer X é filósofo. Eu vou botar aqui, tá? Na prova de vocês. Isso aqui é a interpretação informal, né? Que eu estou seguindo na minha estrutura, já que o valor de S é o conjunto contendo Górgias e Protágoras, que são sofistas. O valor de F é o conjunto contendo apenas Sócrates, que é o filósofo, né? Supondo que sofistas não são filósofos, é uma suposição até boba, né? Mas para alimentar essa briguinha eu coloquei assim. E já o valor de C, que eu também vou colocar aqui na prova de vocês, né? C, ele é X conversou com Y, né? Então é uma relação binária, ou seja, o valor dela vai ser um conjunto de pares ordenados. Então é o conjunto composto de Sócrates, Protágoras, Sócrates, Górgia e Sócrates, Teteto, tá? Então a gente tem que colocar essas sentenças para o cálculo de predicados e dizer se ela é verdadeira ou falsa. Então vamos lá. 4, né? A primeira sentença é Teteto, né? Tem um diálogo de Platão chamado Teteto, não é sofista ou filósofo, né? Teteto, vocês já leram o diálogo, ele é um adolescente, uma criança, então ele não é nenhum nem outro, né? Só que está conversando com ele. Então, como é que eu vou dizer isso aqui? Utilizando aquela interpretação informal, em que S quer dizer sofista, F quer dizer filósofo, e T minúsculo é teteto, né? Então, eu estou dizendo o seguinte: não é o caso de S de T ou F de T, né? Não é o caso de teteto ser sofista ou filósofo. Outra maneira de eu responder essa mesma questão é dizer o seguinte: teteto não é sofista e teteto não é filósofo. Tá, agora perceba, gente, a importância. No primeiro caso, eu estou negando a disjunção. Não é o caso de teteto é sofista ou teteto é filósofo, né? Quando eu digo isso, estou dizendo que ele não é nenhum dos dois. E eu posso dizer isso negando os dois conjuntos. Teteto não é sofista e teteto não é filósofo. Então, você tem que tomar cuidado aqui quando é que você usa e, quando é que você usa ou, né? Então, vamos ver aqui. ST é verdadeiro se a interpretação de T for membro da interpretação de S. A interpretação de T é teteto. A interpretação de S é o conjunto composto por Górgias e Protágoras, né? Então, teteto não faz parte daquele conjunto. Então, essa sentença, para mostrar que essa sentença é verdadeira, a gente vai fazer o seguinte: não é o caso de F ou, vamos ver se teteto está no grupo dos filósofos, né? A interpretação de T, que é teteto, está na interpretação de F. Só que a interpretação de F só tem Sócrates. Então, aqui também é falso. Então, não é o caso de F ou F, que quer dizer o quê? Não é o caso de F, que quer dizer V. Então, a resposta aqui é V. E a mesma coisa para cá, ó. Então, aqui não é o caso de F, né, que teteto não está no grupo dos sofistas, e não é o caso que F, porque teteto não está no grupo dos filósofos. Isso quer dizer o quê? V e V, que é igual a V. Tá? Então, essa aqui é a letra A. Tá? Vamos lá para B. A B diz que Sócrates conversou com todos.
né? Então aqui a gente já vê, gente, que tem um quantificador aqui, né? Então como é que eu vou traduzir essa sentença para o cálculo de predicado pela ordem? Para todo x, né? Aqui não precisa nem desse parênteses, conversou SX, Sócrates conversou com todos. Agora aqui tinha uma pegadinha que eu até deixei claro aqui para ninguém cair, né? Quando eu digo que Sócrates conversou com todos, inclui que ele conversou com ele mesmo, né? Então, para essa sentença aqui ser verdadeira, tem que ser verdadeiro que Sócrates conversou com Protágoras e né? Você vê que tem aqui no conjunto C Sócrates Protágoras. Tem que ser verdadeiro que Sócrates conversou com Górgias e tem lá no conjunto Sócrates Górgias. Tem que ser verdadeiro que Sócrates conversou com Teteto e Só que, gente, teria que ser verdadeiro que Sócrates conversou com Sócrates, né? Só que não está na interpretação de C que Sócrates conversou com Sócrates, né? Logo, isso daqui é falso e isso daqui é falso, tá? Então essa é a resposta do 4. Agora vamos para 5 aqui, ver se dá espaço. Essa 5 aqui, espera que eu vou pegar uma nova. Vou pegar uma nova página aqui para a gente poder fazer a 5, tá? Tá. Questão 5. Vamos ver aqui como é que está a 5 aqui. Expliquem formalmente, ou seja, eu não quero que vocês me expliquem formalmente, eu quero só que vocês me digam mais ou menos por quê, tá? Com as suas próprias palavras. Expliquem formalmente porque todas as estruturas que verificam as premissas do seguinte argumento verificam sua conclusão, ou seja, eu quero que você me explique por que esse argumento é válido, né? Então a premissa 1 é todo unicórnio é mágico, né? Então seria algo do tipo, para todo x, U de x, então M de x. A segunda premissa seria nada é mágico, né? Seria não existe um x tal que M de x. E a conclusão é unicórnio não existe, não existe um x U de x, né? E formalmente, gente, por que esse argumento é válido? Porque perceba, qualquer estrutura em que a interpretação de U, ou seja, o conjunto dos unicórnios, não seja vazio, esses elementos do conjunto dos unicórnios vão ter que ser elementos do conjunto das coisas mágicas, né? Porque a primeira premissa diz que todo x que é unicórnio é uma coisa mágica, né? Então, qualquer elemento que eu tiver no conjunto dos unicórnios para a interpretação do U, ele vai ter que estar na interpretação do M também. Só que para a segunda premissa ser verdadeira, a interpretação de M tem que ser vazia, né? Então, se eu tiver qualquer elemento na interpretação do U, ele tem que estar na interpretação do M, mas a interpretação do M é vazia. Logo, a única maneira de tornar as duas primeiras premissas verdadeiras é a interpretação do U ser vazia, né? Porque tudo bem, a interpretação do U é vazia, não tem nenhum unicórnio. Mesmo assim, é verdadeiro que todo unicórnio é mágico. Por quê? Porque todos os elementos que estão na interpretação do U estão na interpretação do M, que não é nenhum. Mas ainda assim, todos os elementos que estão na interpretação do U estão na interpretação do M. E a interpretação do M é vazia. Logo, a interpretação do U também é vazia, tá? Então, isso aqui foi só uma coisa para fazer vocês pensarem um pouco, né? Eu estou esperando só uma resposta mais ou menos informal, como a que eu dei aqui agora, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham ido bem na prova. Qualquer coisa pode falar comigo e eu vou parar por aqui, então, tá? Tchau!